A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, que Deus abençoe cada amigo, cada amiga, cada irmã, cada irmão, em o nome do Senhor Jesus. Uma vez mais aqui falando com vocês, o irmão em Cristo, pastor Juvenal de Lima. Meus irmãos, gratidão por mais um dia, por mais oportunidade que Deus concede de nós estarmos aqui para juntos proclamar, para junto dizer que o nosso Deus é um Deus bom, Deus fiel, em todas o aspecto da nossa vida. O que importa, meus irmãos e irmãs, nós sermos gratos a Deus por tudo. Eu quero aqui, meu irmão, minha irmã, falar para vocês que a Bíblia, como todos nós que lê a palavra de Deus, conhece a passagem de Jó. Jó, enquanto ele tinha muitos bens materiais, muitas coisas materiais, ele era cercado de pessoas, de amigos, mas quando, pela permissão de Deus, ele perdeu seus bens materiais, inclusive até mesmo seus filhos, a palavra de Deus diz que Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, irmãos, e ainda saiu uma lepra no seu corpo. Então, mas mesmo assim, meus irmãos, amigos, Jó, ele permanecia com a sua particularidade diante de Deus. Ele orava de manhã, ele orava à tarde, sempre ele estava ali em oração. Porque, meus irmãos e irmãs, Jó, ele perdeu tudo material, porém, o espiritual de Jó, irmãos, permaneceu firme, ele permaneceu intacto, porque a palavra de Deus nos ensina que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você já tem anos de cristão, de serva de Deus, de servo de Deus, e às vezes você vê as pessoas, tantas pessoas que prosperam, que tem isso, material, tem aquilo, tem aquele outro, e você como servo e serva de Deus, da mesmice. Poxa, eu sirvo a Deus, estou com Deus. Irmãos, a maior riqueza do ser humano, sabe o que é? Não é fazenda, não é casa, não é dinheiro no banco. A maior riqueza do ser humano, meu irmão, minha irmã, é o seu nome, é o nosso nome, meu irmão, minha irmã, estar escrito no livro da vida. Então, meu irmão, minha irmã, Jó, ele tinha essa consciência de que o dia que ele partisse daqui desse mundo para outro, ele não ia levar nada das coisas materiais, a não ser a sua vida de cristão, de fiel, de uma pessoa que nunca negou o nome de Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, a maioria dos seres humanos em cima dessa terra, o Deus dele é a casa dele, o Deus dele é o trabalho dele, o Deus dele, irmãos, é o seu dinheiro lá na conta, o Deus dele, irmãos, são as coisas, No entanto, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus também diz que aonde está o coração do homem, ali está a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas que a vida dele está em coisas, está no time, está na bebida, está no vício, não é verdade? Quantas pessoas, irmãos e irmãs, em cima dessa terra, que eles são escravizados pelas coisas. E Deus o livre se você ou qualquer pessoa falar de Deus para ele ou para ela. Ele quer briga de tão, meus irmãos e irmãs, que a pessoa ele está cego espiritual. Porém, meu irmão, minha irmã, Jó, com tudo o que aconteceu de ruim na vida dele, mas Jó tinha um olho muito aberto, irmãos. Jó enxergava longe, na sua visão espiritual. A coisa mais triste, meu irmão, minha irmã, na vida do ser humano é ele perder a visão espiritual. Talvez você pode perguntar, pastor, como assim perder a visão espiritual? Irmãos,
a pessoa, o cristão, irmãos, que tem a visão espiritual, ele tem que entender uma coisa: quem ele era, da onde Deus tirou, aonde ele está e para onde ele vai. Então, meu irmão, minha irmã, Jó perdeu tudo. E o pior, irmãos, perdeu todos os seus filhos. Olha, irmãos, que prova horrível. Mas Jó, irmãos, todavia permaneceu firme ali para com Deus, em oração, clamando, né? A palavra de Deus diz, né, irmãos, que Jó sofreu, né, irmãos, demais por conta de uma lepra que saiu no seu corpo, a ponto, irmãos, dele ficar ali coçando. E um dia chegou a sua mulher e falou assim: você ainda continua servindo esse Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Era tudo que o diabo queria, meus irmãos, que Jó blasfemasse, que Jó murmurasse. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero aqui nesse dia, nesse momento aqui, fazer uma reflexão com você. Nunca murmura por nada, meu irmão, minha irmã. Agradeça a Deus. Que nós temos que agradecer a Deus, irmão, por tudo. Nunca murmure. Porque ali na situação que estava Jó, irmão, tão provado, tinha perdido seus filhos, tinha perdido as coisas materiais, os próprios que se dizia amigo de Jó, às escondidas, falando, né, irmãos, que Jó, ele estava passando aquilo porque ele tinha pecado contra Deus. Né? Assim que é, irmãos, o ser humano. O ser humano, ele bate nas costas, ele fala que está com a gente, porém, quando você se encontra na aflição, na luta, na provação, some todo mundo. E assim foi o caso de Jó. E a sua mulher disse: amaldiçoa esse teu Deus. Porém, ele disse: não, mulher, você está falando como uma doida. Assim como o dia que eu nasci, eu vim sem nada a esse mundo, o dia que eu parti dessa vida para outra, eu também não vou levar nada daqui. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o que vale na minha, na sua vida, não são as coisas, irmãos, que possuímos, não, mas são aquilo que nós somos diante de Deus. E Jó, irmãos, ele tinha essa visão. E por isso, meus irmãos e irmãs, Jó sofreu muito, mas chegou o momento da dupla honra de Deus sobre a vida de Jó. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei quanto tempo, quantos anos você está nessa luta, nessa prova, nessa dificuldade. Fica tranquilo, meu irmão, minha irmã, que tudo tem um momento certo de Deus abençoar, de Deus honrar. E quando Deus honrar, não vai ser mais um que vai ser honrado por Deus para festejar para o mundo, para Satanás. Irmãos, quantas pessoas, irmãos e irmãs, que um dia cantava, que um dia pregava, quando, meus irmãos, estavam na escassez, Deus permitiu, né, irmãos, as coisas melhorar, vir prosperidade, a pessoa vai louvar as coisas do mundo, vai festar junto com os demônios, com Satanás. E a palavra de Deus também diz, meu irmão, minha irmã, não podemos participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Então, meu irmão, minha irmã, que venhamos cada dia mais pedir, né, irmãos, a misericórdia de Deus. É claro, meu irmão, minha irmã, que ninguém, meus irmãos, é santo 100%, mas nós temos que lutar. O próprio Deus diz: esforça, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero aqui, diante da oportunidade que Deus está proporcionando para mim nesse momento aqui, profetizar na minha, na sua, na nossa vida, a dupla honra de Deus. Como Deus fez sobre a vida de Jó, Ele fará na minha e na sua vida. Mas lembre bem, meus irmãos e irmãs, não seja abençoado por Deus e depois vai festejar com Satanás, certo? Porque a palavra de Deus também diz que o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira, o mesmo Deus que abre porta é o mesmo Deus que fecha a porta. Jó lhe perdeu tudo, meus irmãos, e aí Deus honrou Jó poderosamente novamente, amém? Então que Deus abençoe